Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez cultuando ao nosso Deus. Dessa vez, por circunstâncias cada vez mais desagradáveis que nossa cidade está vivendo, apenas eu, o Edgar, que nos apoia aqui na questão técnica, e o meu violão aqui, né? Nós convidamos vocês a participarem, também o pessoal que vai assistir à noite. Será também disponibilizado um link para você assistir no YouTube ou aqui mesmo no Facebook, que ficará gravado a partir das 19 horas. Nós nos alegramos em Deus, mesmo nas circunstâncias que estamos vivendo. E quero dizer que tenho orado pelos irmãos, pelas famílias, sentido falta. Um abraço para esses irmãos que a gente já não vê há um bom tempo, né? Nós estamos quase chegando a um ano que nós tivemos uma mudança em toda a nossa estrutura de funcionamento. Passamos um tempo fechado, depois um tempo com um número reduzido de pessoas, mas agora nós voltamos num segundo momento dessa pandemia que está nos atrapalhando. Por prudência, nós decidimos não ter o culto presencial, e já é o segundo domingo que nós estamos fazendo assim. E hoje, por mais prudência ainda, devemos orar pela nossa cidade, pelas circunstâncias dessa nova cepa de vírus. Apenas 2 pessoas aqui. Um abraço aí para esses irmãos, então, que a gente já não tem visto há um bom tempo, né? Um abraço para a irmã Edna. Irmã Edna fez uma cirurgia na quinta-feira, a segunda cirurgia de catarata, está passando bem. Um abraço para ela, para o Flávio também. Um abraço para o irmão José Clóvis, irmã Maria, José, um grande abraço. A gente sente muito a sua falta também, Zé Clóvis, Luzia e família inteira. Tá? Um grande abraço para o Divino, tem um tempo que eu não vejo o Divino. Irmã Margarida, um abraço para a família que tem cuidado dela há mais de uma década, e foi aniversário dela dia 5 agora, essa semana que passou. Um abraço para minha querida esposa Gesiane. Hoje é o dia da esposa do pastor, mas não só ela. Aqui na igreja nós temos a irmã Joana, que está lá em Manaus, a esposa do pastor Antônio. Essa semana foi aniversário dele também, dia 2. Um abração, viu, Antônio? Deus abençoe sua vida, te dê força aí, pastor, neste belíssimo ministério que você e a querida Joana desempenham aí na cidade de Manaus. Um abraço, Joana. Um abraço para Marisley, uma pessoa importante aqui para a nossa comunhão e também da liderança da igreja. Um grande abraço, Marisley, que nos inspira como uma mulher de Deus, uma pessoa simpática, uma pessoa comprometida, inteligente. É a nossa professora aqui na Escola Bíblica Dominical também. E nós temos aí essas 3 esposas de pastores que hoje é o dia que os batistas homenageiam essas irmãs, né? E todas as outras que estão espalhadas aí na nossa cidade, estado, nosso país, no mundo. Os batistas estão no mundo inteiro. Dentre outros irmãos, eu sinto falta aqui dos irmãos que nos apoiam, né? Tem alguns irmãos que até estão viajando de volta para casa, trabalhando em home office. O Pablo e a Débora, né, estão lá em Barretos, lá na casa da família. Rafael, hoje, talvez um dos únicos domingos, né, que ele não está conosco. Dentre outros, Jobert, sinto sua falta. Muriel, estou sentindo a falta. Um abraço para o seu pai, tenho orado pela vida dele. Gessé também, que se dispôs a estar aqui, mas nós demos uma limitada. Um abraço para Miss, para o seu pai, estou orando pela vida dele, o pastor Gerson. Um abraço para sua mãe, a irmã Iva, né, que é esposa de pastor também. Da Débora também, né, a mãe dela também, que eu tive a oportunidade de conhecer. A gente vai lembrando aqui, né, nós estamos fazendo isso de maneira intencional, né, exatamente porque a comunhão nos faz muita falta. Rômero e Gláucia, que nunca deixam de estar aqui, a não ser em questões
de proibição, né? Como está acontecendo neste momento. Dentre outros, tem pessoas que amam cultuar o nosso Deus. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia aqui num belíssimo texto de adoração ao nosso Deus. Paulo disse e escreveu aos Romanos, né? Um texto gracioso. Aliás, quando a gente pega Romanos 12, verso 1, quando Paulo diz: irmãos, rogo-vos, pois. Por que pois? Pois exatamente por causa do texto anterior. Ou por causa disso, eu exorto a vocês. E qual é o texto anterior? É a passagem de Romanos 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, ou da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Não há nenhuma barganha com Deus. Porque dele, por ele e por meio, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por causa da sublimidade do conhecimento, da sabedoria e dos desígnios divinos, Paulo roga à igreja para que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um texto de profunda adoração. O pronome pessoal, o eu, não está aí, ele não pode estar aí. Quando nós estamos diante dele, o que importa é ele, a grandeza dele. Essa pode ser a nossa oração, ou deve ser a nossa oração primária. Assim como Cristo ensina a orar: Pai nosso, que estais nos céus, dentro disso cabe toda a passagem de Romanos 11, 33 a 36, Pai nosso. Ou seja, antes de tudo, nós elevamos os nossos pensamentos a Ele, só a Ele. Esquece você, essa é a maneira de adorar. A oração tem que ser, antes de tudo, uma profunda glorificação a Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu estou muito triste. Não é assim. Você está ali por causa de Deus. É isso que esse texto nos ensina. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu vou cantar essa canção antiga, Ó profundidade das riquezas. Um jeitinho diferente aqui, mas eu imagino que os mais antigos vão se lembrar dela. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, conhecimento de Deus, quão insondáveis teus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis teus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele, depois o recebeu. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Glória, 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 glória. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. 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 Glória, glórias, glórias, glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Uma linda canção, antiga, mas linda como tantas das nossas antigas canções, inclusive dos nossos hinos, né, do cantor cristão. Eu particularmente acho que a vida tem que ser regida pela gratidão, pela alegria em Deus, em qualquer circunstância. O que pode ser para nós que cremos, o que pode tirar a nossa vida se Cristo, morrendo por nós, matou a morte. Sendo assim, o nosso pior inimigo já foi vencido, a morte. Se este é o nosso pior inimigo, e se isso já está resolvido, solucionado,
Todas as outras coisas bem menores que essa, elas são pequenas, elas são transitórias. As coisas vão e vêm, as coisas passam, inclusive momentos festivos e alegres. Mas também passará o que nós estamos vivendo, seja no particular, seja no geral, seja aqui em Uberlândia, no Brasil, no mundo, com essa crise global. Seja no particular, talvez você esteja enfrentando algo, ou uma crise, uma circunstância, uma ansiedade, um medo, um temor, tremor, por causa de algo que eu não sei, talvez mais ninguém sabe, nem quem está convivendo contigo. Mas nós precisamos pensar que isso também passará. E em todas as circunstâncias devemos ser gratos a Deus. Porque o que Ele fez para nós transcende muito os nossos medos, os nossos tremores, os nossos temores, as nossas ansiedades. Sejamos gratos, isso ajuda a curar a alma, a restaurar a nossa força, a nossa alegria com o outro e com Deus. Essa bela canção, belíssima canção, em melodia, harmonia, composição. Obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar, Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz
mim vai achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Senhor bendito, nós aqui estamos mais uma vez, ó Pai, cultuando a Ti. Coração profundamente, Senhor Deus, concentrado em Ti. Sim, nós temos muitas causas, ó Pai, muitas circunstâncias, Senhor Deus, que gostaríamos de apresentar a Ti. Mas o momento agora é o momento de dizer sim, Senhor, nós Te agradecemos. Nós te exaltamos, declaramos que todas as coisas são feitas por ti, para ti. Senhor, nós estamos satisfeitos em ti, independentemente das circunstâncias, por isso nós estamos concentrados na tua palavra, na tua glória, na tua grandeza, buscando a tua presença. Encha-nos, ó Pai, com a tua palavra neste momento. Assim como nos encheu de gratidão com essas canções, de louvor, ó Pai, jubiloso. Bendito seja o teu nome. Amém. Um grande abraço para tantos outros que eu aqui não mencionei. Irmã Maria do Carmo, minha mãe, a propósito, sempre participando conosco, tanto aqui nos cultos, quanto virtualmente também, né? Eu acho que eu vou ficar em pé aqui, tá? Um abraço para os meus queridos diáconos. Pegou bem aqui, diga? Atrapalhou não, né? Sempre disponíveis, viu, Priscila? Um grande abraço para Priscila, que acompanha, ajuda, serve, mesmo à distância, mas está sempre presente. Heleno, sempre disponível. Já citei a irmã Maria do Carmo, já citei o irmão José Clóvis, já citei a irmã Edna. O Kennedy, que está sempre disponível também no apoio a essa igreja. E me esqueci de alguém? Acho que não, né?
Um abraço apertado para a família da Jussara. Citei diácono, falei lá no Tocantins, o Josenildo, que é nosso missionário lá com a irmã Neuza, a irmã Josilda. Abração para vocês, viu? Um abraço para a família da Jussara, tio Moisés, pessoas muito queridas. A Paula, eu tive a oportunidade de dar um abraço nela, perdeu o esposo, Giovanni, por complicações do coronavírus. Essa semana ele faleceu, a gente acompanhou nos grupos da igreja. Marcelo, tive a oportunidade de encontrar lá, a Ellen também. Um abraço para a família, para a Júlia, para o Arthur, filhos do Giovanni. É uma perda dura para aquela família, e que a gente esteja orando e disponíveis a abraçá-los em uma circunstância tão dura como essa. Tio Moisés, que é um sogro, né? O pai da Paula. Um abraço para Selma também, irmã da Paula. E assim devemos orar também por outros aqui na nossa cidade. Alguns irmãos mencionando familiares com essa doença. Mas também tem alegrias. No grupo da igreja, a Denise está muito feliz, a Denise do Wagner, né? Com o nascimento da netinha dela lá no Paraná. Uma criancinha, um bebê lindo. Um abraço para a Denise, que está radiante de alegria por isso, mas também estão acompanhando aí a situação de um familiar, acho que um irmão dela, que estava hospitalizado com coronavírus. Que a gente não deixe as alegrias também de destacar, de trazer à memória as nossas alegrias. Dentre outros, à medida que a gente vai pensando aqui no final do culto, eu vou voltar a citar algumas pessoas por causa da falta, da importância de vocês. Essas cadeiras aqui estão vazias, mas é como se eu estivesse vendo todos vocês aqui, porque eu sei que uma boa parte está me vendo aí, né? Estão como telespectadores, mas cultuando com espírito de adoração, de reverência, de concentração neste culto. Texto de Marcos, capítulo 17. Eu vou ler esse texto. Abra sua Bíblia aí na sua casa, o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler uma passagem que é mencionada nos 3 primeiros evangelhos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O jovem rico. Diz assim, Marcos 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Bendito Deus.
Que o Senhor nos fale através da tua palavra. Que não haja aqui sofismas, Senhor Deus, filosofias, casos particulares. Que aqui, Senhor Deus, seja o momento da tua palavra, tão somente. Esta que é, não passará. No nome de Cristo, nós pedimos a tua sabedoria para entendermos, ó Pai, aquilo que vem de ti. No nome de Jesus. Amém. Um homem à procura de uma herança. O que farei para herdar a vida eterna? Essa herança é nada mais do que a vida eterna. É o que ele queria. As pessoas podem dizer, parece justo. Qual o problema em querer a vida eterna, né? Às vezes até os nossos evangelismos, a nossa maneira de abordar as pessoas é tentar levá-las a entender que elas precisam da vida eterna. E que elas declarem, confessem uma decisão a respeito disso. Você quer ir para o céu? Eu vou levar você a compreender qual que é o meio para você ir para o céu. Às vezes as nossas abordagens evangelísticas querem exatamente o que esse moço queria, né? Eu quero a vida eterna. Agora, a gente precisa entender que muita gente busca em Cristo o que já está buscando em outras coisas. Estes estão interessados nas coisas e não em Cristo. Quem tem uma reflexão brilhante, profunda, não trago aqui necessariamente nesse caminho, mas veio à minha mente agora, John Piper, pastor americano, de que nós devemos querer Deus em primeiro lugar e não o céu. É muito pertinente, ele aborda isso em algumas circunstâncias. O mais aprofundado livro neste assunto que eu encontrei de John Piper foi Deus é o Evangelho. As boas novas é isso, é um encontro com Deus. Todas as outras coisas são secundárias. Esse jovem estava querendo a vida eterna. O que certamente o texto nos mostra já estava buscando em outras coisas. Na lei, por exemplo. Essas pessoas que pensam que Jesus pode ser útil para levá-los a estas coisas. A maior parte das coisas são terrenas aqui. O sujeito entra num problema de saúde, numa crise, numa necessidade, numa doença crônica, o sujeito fica sensível a procurar a Deus, a Cristo. Cuidado. Aqueles que pregam e aqueles que se interessam por esse discurso de prosperidade, por exemplo, é um outro assunto. No mesmo caminho. Querem usar a Jesus, assim como querem usar outros meios ou usam outros meios para alcançarem o que desejam. Jesus é um meio, como qualquer outro meio que se demonstrar eficaz.
É como se Jesus, para muitos, mesmo alguns ou muitos que querem a vida eterna, o céu, o paraíso, na concepção ou na definição de alguns, Jesus é um bilhete, ingresso. Ingresso de entrada em algum evento. Quando o show começa, a gente joga fora o ingresso. Não precisa mais do ingresso. O ingresso era apenas o meio. Quem vive assim, quem procura Deus assim, está perdendo seu tempo. Você está desperdiçando seu tempo. No Antigo Testamento, a noção de herdar a vida eterna estava relacionada com a obediência à lei. E era isso o que esse homem, o jovem rico, eu não vou tratá-lo aqui de jovem, a gente fica com a sensação, oh, moço, nossa, que gracinha, além de rico, deve ser talentoso. Nada. Rico até um dia desse, num conceito social, político-social, era de herança. E não por mérito. E quando a gente chama de jovem, dá a sensação assim, nossa, é tão bonitinho um jovem se interessando por Jesus. Não tem nada disso aqui. É um homem rico que estava supondo, se eu fizer o que me torna bom diante de Deus, eu terei a vida eterna. E ele vai interessado, ansioso. A Bíblia diz que ele corre até Jesus, o verso 17, e ajoelhando-se, ele está muito interessado em saber o que eu devo fazer. É a coisa da lei. E ele começa da seguinte forma: bom mestre. Ora, mas o que é a bondade? Jesus entra na estrutura da questão, da pergunta, como se até a pergunta parece estar equivocada. Ou você, ignorante em relação ao que você acaba de dizer, sem uma consciência intensa, aprofundada sobre o que você quer saber. Não, aqui não tem aqueles que dizem, não, Jesus não pode ser Deus, porque ele mesmo está dizendo que ele não é uma pessoa perfeita, que ele não é uma pessoa boa, porque bom é Deus. Não, a ideia aqui não é essa. Quem leu assim, leu equivocadamente. A ideia aqui é, se você está me chamando assim, considerando que a bondade tem absoluta relação com o caráter de Deus, só Deus é bom. Eu não estou fazendo comparações entre humanos, animais, eu estou dizendo Deus excede, transcende a todas as comparações, a todos os conhecimentos e princípios sobre bondade. Deus é bom. Se você está me chamando assim, você está reconhecendo que eu sou o Deus encarnado? O que certamente ele não tinha essa compreensão, ele não estava pensando assim. Portanto, por que usar esse adjetivo? Por quê? Você está me chamando de bom? Seu entendimento é superficial sobre a bondade. Bom é Deus. E você reconhece que eu sou o Deus encarnado? Assim continuaremos a conversa. É isso que está acontecendo aqui. Mas no que implica a bondade? Só se terá essa compreensão se você conseguir responder o que é a bondade. E
Assim como nós, ele, ou como ele, nós temos uma compreensão rasa, às vezes compreensão nenhuma, do que é a bondade. Porque nós ficamos fazendo comparação. Meu cachorro é bom. Oh, que bom menino, que bom garoto, que bom cachorrinho. Por que o cachorro é bom? Porque ele é dócil. Porque ele obedece. Porque ele aprende. Porque ele é companheiro. Existem muitos pets, muitos cães, que não têm essa mesma domesticação. É um bom cachorro. Bom, esse é o nosso começa com, e talvez começa e termina aí o nosso conceito de bondade. É um bom moço. É um bom rapaz, é uma boa moça. É um homem bom. Nós fazemos as comparações com os demais. Jesus aqui está elevando o assunto, tirando de uma superficialidade. Se você me chama bom, eu preciso te dizer, você está dizendo, eu sou o Deus encarnado, é assim mesmo que você compreende? Porque o bom é definido pelo caráter de Deus manifestado na sua palavra, na sua lei. E quando nos julgamos em relação ao padrão de justiça de Deus, do caráter de Deus, a gente tem que concordar. Não somos bons. Temos que concordar com o salmista, que é retratado por Romanos, por Paulo, em Romanos capítulo 3. Não há um bom, não há um justo sequer. Ah, mas como não? Eu achei que ele era um bom moço. Não, não há. Porque aqui o que está em xeque é o caráter de Deus. Esse é o que define, é o que baliza a bondade. É o que dá significado ao que vem a ser a bondade. É o que é a bondade. Tudo o que fazemos, inclusive serviços religiosos, sacrifícios, penitências, seja lá o que for, sem conhecermos a Deus profundamente, nós sempre o faremos por mera tradição ou barganha. Assim, mesmo os nossos atos de bondade, eles serão externos. Atos externos de bondade. Se não houver um coração que ama profundamente e que busca honrar a Deus, tudo aquilo que a gente chama de bondade é trapo de imundícia. Portanto, não agradamos a Deus, mesmo com aquilo que chamamos de bondade. Na perspectiva equivocada do homem rico, ele achava que poderia herdar a vida eterna quando conseguisse agradar a Deus com os seus atos de bondade. Eu pratico a lei. Eu conheço a lei. Eu gosto da lei. Eu me disciplino em relação a essa coisa toda. Isso são atos de bondade que agradarão a Deus? Não, não. É o que vamos ver aqui no texto. Aliás, no texto anterior ao texto lido, Marcos capítulo 10, versos 14 e 15, quando Jesus abençoa as crianças,
E os discípulos querem afastar as crianças para que não perturbem a Cristo. Jesus ficou indignado com essa ação e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. E no verso 15, em verdade vos digo, olha isso, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Receber como uma criança. Eu te oriento, tire da sua cabeça a ideia de que é muito difícil. Como se estivessem dizendo, servir a Deus, ser salvo, é muito difícil. É difícil? O texto está dizendo que é difícil? Não tem nada difícil. Isso talvez seja um pouco da nossa alma católica. A gente precisa fazer muita coisa. Muitos trabalhos, muitos atos de bondade para a gente ser salvo. Isso está equivocado. O texto não está dizendo que é difícil. O texto está dizendo que aquele que se tornar como uma criança entrará no reino. Por dádiva, receber o reino de Deus como uma criança. O homem estava procurando herdar o reino. O homem estava querendo fazer algo que o tornasse digno para herdar o reino. E o que ele estava fazendo para herdar o reino? Ele estava olhando para a lei, a fim de ser salvo. É por isso, mas também pelo fato de que a lei é um guia para o evangelho, portanto, é por isso que Cristo começa com a lei, o seu discurso. A lei não salva, mas Jesus sabia que no coração dele estava destacado, é a lei. E em segundo lugar, Jesus aproveita a oportunidade para nos ensinar, sim, a lei ajuda, no sentido de guia, é o que Paulo vai retratar em Gálatas. É o guia, é o aio, é o pedagogo, é o escravo que ensinava, conduzia a criança ao ensino. A lei conduziu o povo à compreensão, à chegada do Messias e à compreensão do Evangelho e à publicação do mesmo. Então, antes de estabelecer o Evangelho, Jesus vai para a lei. Você conhece a lei? Verso 19. Sabes os mandamentos. E é interessante, Jesus começa com a parte da lei que trata das relações humanas. É o que a gente pode chamar de, e alguns chamam, a segunda tábua. 10 mandamentos, a segunda parte, dividida em duas partes, a segunda parte. As relações humanas. A parte mais fácil. Jesus começa com a parte mais fácil. E é notório, principalmente quando a gente compara os 3 evangelhos, o homem dá aquela aliviada quando Jesus começa a citar a segunda parte. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, etc, etc, etc. Por que ele respira aliviado? Ele nasceu numa comunidade judaica.
Ele guardava tudo aquilo. Não matava, não adulterava, não roubava. Eles recitavam a lei o tempo todo, decoravam aquilo tudo. O que acontece dentro do círculo de judeus ortodoxos até hoje. Diante disso, Jesus poderia ter repetido parte do Sermão do Monte para ele, né? E mostrar para ele, olha, espera, não é tão simples assim. Lascívia, luxúria, é adultério. É quebrar a lei. É o que está na primeira parte do Sermão do Monte. Ódio é quebrar a lei, é uma forma de matar. É o que eu chamo sempre de as reflexões, compreensões, os esclarecimentos subjetivos do que vem a ser a lei por Jesus. Por que subjetivos? Dentro de nós. Porque às vezes a gente fica pensando em atos objetivos, concretos, coisas que se pode fazer com as mãos, com os pés. As questões subjetivas são as coisas que se podem fazer e acontecer dentro de nós. E Jesus poderia ter partido para esse assunto. Será que você conhece a lei? Olha, abra os seus olhos, obedecer à lei não é apenas soletrá-la, decorá-la. Não, Jesus não fez isso. Jesus tentou ajudá-lo a entender de outra forma. A Bíblia diz, antes de tudo, com o coração cheio de misericórdia. Marcos retrata isso no verso 21. E fitando, o amou. Jesus fez com ele como agia com todos os perdidos. Jesus lhe mostrou didaticamente, afetuosamente, que o único jeito de entrar no reino de Deus, conforme lá atrás, no que aconteceu entre Jesus e as crianças e os discípulos, é entrar de mãos vazias. É recebendo como uma criança, não comprando, não merecendo. É recebendo pela graça e pela graça somente. Não é fruto de conquista. Aquele moço estava cometendo um erro grave. Ele disse, eu tenho guardado a lei. Então Jesus, de maneira misericordiosa, diz a ele, falta uma coisa. Eu disse que Jesus estava elaborando, tratando com a parte mais fácil da lei. A segunda tábua, a segunda parte. Aqui Jesus está dizendo, falta uma coisa. E o que te falta, cuidado, pode te tirar tudo. Vende tudo e dá aos pobres. Irmãos, faça um autoexame. Eu já o fiz. Se tudo que eu tivesse que fazer para herdar o reino de Deus fosse apenas me livrar de toda a minha propriedade privada, ainda que seja pouca, eu sempre digo que se o pouco que você tem é tudo, logo o pouco que você tem é muito. Mas mesmo se eu fosse um homem rico, se tudo que eu tivesse que fazer para herdar o reino fosse me livrar da propriedade privada, eu não esperaria até amanhã para fazê-lo.
eu doaria tudo hoje. Afinal, há muito já compreendi de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que poderia ser mais tolo do que optar pelo Deus Mamon, o Deus das riquezas, ao invés do reino de Deus? Uma observação importante: Jesus não está instituindo aqui uma regra universal para que as pessoas entrem no reino. Você doa tudo, faz um voto de pobreza, vai morar num monastério. Não, não é nada disso. Isso aqui é uma circunstância específica. Jesus está tratando com aquele coração. Mais uma vez, eu recorro à palavra subjetiva. É algo daquele homem, é algo interno, é algo que Jesus sabe, é algo que Jesus vê. A gente sabe que Jesus vê, conhece o coração das pessoas. Não é regra. O que também não estou dizendo que fazer isso é uma coisa ruim. Nós temos grandes exemplos da palavra que fizeram isso. Mas o que importa é a direção básica da existência. Porque o próprio Coríntios 13 vai dizer que se você doar todos os seus bens e queimar o seu corpo por causa dos pobres e etc., sem amor, isso não adianta nada. Então nós estamos aqui em algo específico. E aí Jesus, voltando à circunstância, à situação, Jesus diz: você guarda a lei? Ele havia dito que sim. Bom, então vamos ver. Vamos começar com o ponto 1 da primeira parte das tábuas, da primeira tábua. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Jesus sabia que o dinheiro era o Deus daquele homem. Por isso é algo específico, é algo subjetivo. É como se Jesus dissesse: você vai para a sinagoga, você vai para o templo, mas o que a sua mente consome a semana inteira são as questões da riqueza. O dinheiro está na frente de tudo. O dinheiro está na frente de Yahvé. O dinheiro está no lugar de Yahvé. Eis o que te falta. Livre do seu Deus. Livre-se do seu Deus. Arranque os olhos, corte as mãos. Jesus cita isso em Mateus 5, 29. Em Mateus 18, 9. Livre-se de tudo que te faz tropeçar. Livre-se de tudo que te tira do reino de Deus. Ainda que sejam olhos e mãos. Lembra daquele suspiro de alívio quando Jesus aborda a segunda tábua da lei, a segunda parte da lei? Eu tenho feito tudo isso. Sou nota 10 em tudo isso. Aquele suspiro de alívio se tornou um gemido de desespero. O verso 22 diz que ele se retirou triste. No original é mais que triste. É uma ideia de ele ficou profundamente abatido. Ele ficou chocado. E talvez uma melhor palavra que comunica melhor ainda seja: ele ficou devastado. É o que aqui foi traduzido como triste. Ele que havia corrido ansioso para se encontrar com Jesus, foi embora sofrendo, devastado.
E a coisa mais terrível que ele poderia ter feito em toda a sua existência remonta lá no início daquilo que eu havia dito. Muitas pessoas querem Jesus como um meio, eles estão procurando Jesus, mas eles estão procurando muitas outras coisas para alcançar o que eles querem. Não, ele não queria perder o seu Deus, ele não queria perder as suas coisas, ele só queria o céu. E ele já estava buscando isso na lei e resolveu buscar em Cristo também. Mas como Cristo não atendeu o seu anseio equivocado, enganoso e humanista, ele retirou-se da presença de Jesus. Entenderam a primeira parte? Todos os tesouros do céu e da terra estavam ali na frente dele, irmãos. Paulo usa essa expressão, algo assim, em Colossenses. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, os mistérios de Deus. Estava ali na frente dele, como essa câmera que está na minha frente. Mas ele preferiu ir embora. Mesmo se eu usasse a comparação, ele trocou $1 bilhão por 5 centavos. Ainda assim, seria uma comparação pobre. Não tem nada no mundo, nada neste mundo que pode nos dizer: olha o tamanho da estupidez, da tolice, olha o tamanho do prejuízo, o tamanho da troca que ele recusou, que, obviamente, o beneficiava. Ele considerou que as suas posses valiam mais que Jesus. Ele preferiu as suas terras do que o reino de Deus. Porque os seus bens haviam se tornado a coisa absoluta. E a gente termina. A Bíblia diz que se tratava de um homem rico e a gente usa esse subtítulo, essa classificação. Mas o que ele mesmo, e às vezes nós, com a mente superficial, não entendemos, é que ele era um homem falido. Porque diante de Deus todos são devedores que não podem pagar por seus débitos. Diante de Deus temos mais contas do que recursos para pagar. Por exemplo, Deus requer que sejamos santos. Mais que isso, santo como Ele é santo. E no mesmo minuto que a gente acaba de ler, pensar nisso, a gente peca. Logo, nós estamos em débito com a justiça de Deus. Esse é o conceito. E a dívida fica só maior toda vez que a gente peca. Nem se nos desse $1 trilhão conseguiríamos pagar aquilo que devemos para Deus. A única pessoa que pode reverter a falência da gente, a falência daquele homem, é aquele que estava na frente dele. O único justo que satisfaz a exigência de Deus. A justiça de Deus. Estava na frente dele e ele foi embora. Agarre-se a Jesus e só assim receberá a herança que você precisa para entrar no reino de Deus. Receberá. Mãos vazias, consciência plena de que as suas mãos estão vazias,
Eu não tenho nada, Senhor. Nada que lhe agrade. O que há em mim é mera tradição, é barganha. São atos externos. É preciso aprender até mesmo a te amar de verdade. E o meu dia a dia mostra isso, que eu não te amo. Porque eu me ligo, eu me conecto, eu gasto um tempo absurdo em um monte de outras coisas. Essas coisas sim, eu amo. Quanto a ti, eu não sei. Como na oração do publicano, tenha misericórdia de mim. Eu preciso aprender a te amar. Aprender quem tu és. O Senhor precisa tomar conta, dominar a minha existência, coisa que não acontece. Eu amo muito mais as mídias sociais do que o Senhor. O presidente da República ou a oposição dele do que o Senhor. Porque eu me conecto a isso muito mais do que a todas as outras coisas. Eu preciso receber, porque eu não tenho nada, não há valores, não há nada que eu possa oferecer, o que cantamos aqui. Quem primeiro deu a Ele, para depois receber. O que eu tenho para dizer? Vamos entrar e fazer um bom negócio, uma boa troca? Quem está nessa posição? Nós precisamos reconhecer diante de nós, se o invocarmos, estará aquele que pagou a conta. E nos convida não só para o céu. Isso é uma consequência. Nos convida para uma fantástica, maravilhosa vida com Ele. Vida aqui, agora. E olha o que cura, o que restaura, o que nos enche de alegria, de esperança, de amor, de fé, de paz. É isso que Ele nos convida. Colocando na nossa mão o reino, nas mãos vazias. Ou nos tornando como agentes no reino. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós temos menos palavras possíveis num momento como esse. O mínimo possível. Essa também é a postura daqueles que te adoram legitimamente. Só a Ti. Nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus, e nos alegramos com isso. Tamanha graça, misericórdia, generosidade. Assim o Senhor nos salvou, assim o Senhor nos salva. Diante disso, nós nos rendemos e nos alegramos em Ti, Senhor Deus. Bendito seja o Teu nome. Vou cantar uma canção aqui para a gente encerrar. Ok. Tem uma bela música, eu estava com ela aqui, ela está aqui. Se eu quiser adorar a Deus.
Quem participa dos nossos encontros sabe o quanto eu gosto dessa canção, também talvez tão antiga quanto a profundidade. Um abraço para aqueles que nos assistem. A Cida sempre está nos assistindo. A Cida do Nilo, mesmo os nossos cultos ao vivo, que aconteciam às 19 horas. Mas também está nos assistindo Adriano, Jorge, Maria Clara, João Vitor, um abraço também para um casal que eu sinto saudades. Eles estão se cuidando. Áurea, João Batista Garcês. E por isso estão distantes, mas estão presentes no coração. Nós nos alegramos com a vida de vocês. Se cuidem. Tem um outro. Nós temos uma família muito querida. A irmã Fátima. Um abraço, Fátima. Gosto de pensar, né, que a Fátima é um fruto do trabalho dessa igreja, vizinha nossa, e além disso é uma pessoa sempre ativa, que já está gerando frutos e frutos na sua própria casa, que tem abençoado o trabalho dessa igreja também. Um abraço para a Fátima, para a Aline, filha dela, esposa do Rafael, para a Amanda, que já toca com a gente aqui, a Aline canta, para o Tancredo, uma pessoa muito simpática. Um grande abraço para vocês. Também estendo para Denise esse abraço, tá? Para o Danilo, esposo dela. Deus abençoe vocês. Outros irmãos, se eu esquecer de alguém aqui, certamente me lembro no próximo culto, mas o objetivo é esse, de vocês que nos assistem, que participam conosco. A Bruna, tá chegando, né, Bruna? Bruna do Reginaldo, pastor Reginaldo, pessoa que está conosco também há anos, né, está envolvido tanto no trabalho aqui quanto no trabalho com a Associação Batista Mineira. Pessoal da comunicação que nos assiste, dá um feedback, nos ajuda, Matheus, Nuno, Muriel, Joubert, eu já citei, e tantos outros, obrigado pelo apoio. Nós estamos num novo momento da nossa história e precisando de determinados apoios, até que a gente não contava antes, né? Mas agora são fundamentais, né? Para que ocorra essa transmissão e ocorra com excelência, nós precisamos de pessoas como o Edgar e esta equipe toda que o apoia, para que a gente consiga cultuar o nosso Deus mesmo nas nossas casas, mesmo nessa situação de isolamento. Essa é a parte final do nosso culto. Essa canção, Se Eu Quiser Adorar a Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito
e obedecer, e obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer, e obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Adoramos, Senhor Deus, pelo aquilo que és. Nós nos lançamos na Tua presença, Senhor Deus. Concordamos, damos razão a Ti, Senhor Deus, em todas as coisas. Nosso coração se enche de júbilo nessa circunstância, Senhor Deus. Na circunstância de sermos aqueles que receberam graciosamente, Senhor Deus, o reino de Deus. Não pelo que temos, não pelo que fazemos, não pelo que conquistamos, não porque merecemos, mas pela Tua bondade, Senhor Deus, misericordiosa e graciosa, Senhor Deus. Que a gente se estabeleça, Senhor Deus, como adoradores, como servos, Senhor Deus, como filhos aceitos no Teu banquete, Senhor Deus, como convidados do banquete da graça, Senhor Deus. Senhor Deus, que isso não seja ofuscado pelas circunstâncias da vida, pelas circunstâncias do mundo, pelas circunstâncias da cidade, pelas circunstâncias do país, Senhor Deus. Que por nada, que nenhum vento, Senhor Deus, que nenhuma notícia, Senhor Deus, que nenhuma ansiedade, que nenhum desespero, Senhor Deus, que nenhuma circunstância venha, Senhor Deus, nos tirar, ó Pai, aquilo que nós precisamos ter e ter de fato contigo. No nome de Jesus nós oramos, nós adoramos, nós prestamos culto a Ti, Senhor Deus. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda assim abrir meus lábios para adorar,
para adorar. Amém. Deus abençoe.